Acabei que eu vou iniciar a gravação da aula aqui, pessoal. Eu já comecei, mas aí eu vou repetindo aqui as informações. Então, nosso primeiro caso clínico é de uma paciente, vamos prestando atenção nos dados. Uma paciente chegou com queixa de constipação intestinal, 2 dias em média sem evacuar, com as fezes endurecidas, com pequeno volume, relatou azia e fazia uso de ferro, mas com medo de ganho de peso, ela parou por conta própria. Ela tem 33 anos, casada, grau superior completo, é professora, está na 17ª semana gestacional. Os antecedentes familiares: a mãe, caso de hipertensão e colesterol elevado, e o pai, infarto e chegou a óbito. O peso pré-gestacional foi 57 quilos e o peso atual 58 quilos e a altura 1,54. Então já foi verificar. Oi? Peso pré-gestacional 56. 56. Isso. O peso atual 58 e a altura 1,54. Então, a gente já analisou aqui 2 quilos que ela teve de ganho de peso até agora, tá? E vamos calcular qual o valor do MC pré-gestacional. Quanto que dá, pessoal? 23,6. Ok. Ela estava classificada como? Ela estava com sobrepeso, obesidade, ou estava na eutrofia, baixo peso? Eutrófico. Eutrófico. Agora nós vamos fazer o IMC dela atual, tá? Qual o IMC dela atual? R$ 24,4. Isso. E aí nós vamos agora classificar de acordo com a semana gestacional dela. Lembra da curva o gráfico de Atalar? Vamos classificar ela conforme o MC dela atual. Tá aparecendo para vocês? Acho que ainda não, calma aí. Ainda não. Calma aí. Tá aparecendo? Tá aparecendo sua tela. Tá aparecendo agora? A sua tela tá. Calma aí. Vamos lá, pessoal. Vamos abrindo o material aí, pegando lá que é slide da curva de Atalar, onde classifica o estado nutricional. A gente vai olhar lá 17ª semana e o MC de 24,4. Carla, por falar em material,
eu troquei meu celular, meu aparelho celular, e eu perdi o material das aulas. Eu queria saber se tem como você disponibilizar para a gente no portal. Tem. Vou ver se eu consigo colocar lá sim. Tá bom, então, obrigada. É porque eu não. Eu vou ver se tem. Porque realmente não tava conseguindo. Mas deixa eu ver se normalizou e aí eu coloco. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu não sei por que que não tá compartilhando. Calma aí. Qual o nome do material, ô Carlos? Tá sem ser a última aula, outra aula que a gente, acho que foi avaliação nutricional, anamnese, alguma coisa assim do tipo. Tá. Tá aparecendo? Acho que ainda não tá aparecendo. Ainda não. Tá aparecendo na sua tela? Não, porque eu compartilhei a tela toda e aí eu tô colocando no material. Só que não tá aparecendo para vocês. Peraí. Só dá para ver sua tela.
Vê se agora foi. Aqui tá aparecendo. Tá. Então, agora a gente vai calcular aqui. Lembra dessa curva, pessoal, do MC? O gráfico de Atalar? Nós vamos classificar essa gestante agora. Ela está com o MC atual de 24,4, né? Ponto 47. E ela está na 17ª semana. Qual o estado nutricional dela? Ela tá eutrófica? Tá adequada? Tá falhando. Segundo o gráfico, ela tá adequada. Ah, agora eu tô conseguindo te ouvir, que tava falhando. Então, vamos lá. Ela tá. Então, vamos pesquisar aqui. Ela tá na 17ª. Todo mundo achou que é aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se não, se tá com dúvida, a gente fala, que isso aqui é matéria de prova, hein? Aqui, ó. Aqui são semanas gestacionais. Então, 17ª tá onde? Tá aqui. Certo? Então, a gente vai encontrar o quê? Com 24. Estamos 24,4. Então, vamos lá. 24 está aqui aproximadamente, tá? Ela está o quê, pessoal? Eutrófica. Adequado. Eutrófica, está adequado. Alguma dúvida aqui, gente? Hã? Não. Não. E ela foi avaliada com uma pressão 12/7, tá? Em Carlos, só uma informação. Ah. Mede por essa curva aí de acordo com o índice atual, né? Isso, atual, Tá. tá? A não ser casos de obesidade, a obesidade mórbida, que aí vai classificar ela, obviamente, mas na hora de fazer o cálculo, determinado caso, você vai utilizar um peso ideal, tá? Mas isso é para fazer cálculo energético. Mas aqui, para a gente classificar o estado atual, a gente vai pegar o peso dela, né, que se encontra atualmente. A gente vai comparar o peso, sempre o peso pré-gestacional, o peso que ela tinha antes de engravidar, para saber como ela estava, tá? E a gente vai comparar o ganho de peso e vamos comparar o estado nutricional dela atual. Pode ser tanto pela curva quanto pela tabela. Ok? Vocês estão lembrando? Estão lembrando, gente, dessa curva aqui? Dessa tabela? É a mesma coisa. Vamos contar aqui, ó. Semana, ó. 17. Vamos aqui, ó. Até 26. 21,2 até 26. Então, ela está aqui no meinho adequado. Ok? E aí, a frequência alimentar dela foi que pela manhã ela consome mamão papai meia unidade, leite integral uma caneca, em média 250 ml, pão integral uma fatia, na colação uma maçã, o almoço ela come arroz branco, uma colher de servir, come um pedaço pequeno de carne bovina, cenoura cozida, chuchu cozido, geralmente uma colher de sopa de cada, cenoura crua e beterraba crua, uma colher de sopa de cada,
tomate, uma rodela, abacaxi, uma fatia e um brigadeiro, uma unidade grande. No lanche da tarde, ela consome um caqui, uma unidade. No jantar, ela come geralmente arroz branco, umas 2 colheres e meia de sopa, carne, um pedaço médio, tomate, uma rodela, e antes de dormir, ela come uma laranja. Ok? Deu para entender um pouco aí do que ela come? Sim. Agora nós vamos começar a fazer o cálculo. Vamos lá para aquele outro material aqui, ó. Então, vamos lá. Ela tem quantos anos? 33. 33. Isso. E aí, vamos fazer um cálculo aqui, né? Então, nós vamos, desses cálculos, a gente pode fazer algumas comparações, tá? Então, vamos fazer a comparação dessa fórmula aqui de taxa metabólica basal. Se ela tem 33 anos, eu vou utilizar qual fórmula? Essa daqui, tá? Essa aqui de baixo. Então, vai ficar 8,7 vezes o peso. Qual o peso dela atual? 58. 58. 8,7 vezes 58 mais 850. R$829, gente, falei errado. E aí, dá quanto, pessoal? Hã? Carlos, você pode repetir o cálculo de novo, que eu pisquei e perdi o fio da meada aqui. Ó, ela tem 33 anos. Então, a gente vai utilizar a fórmula de 30 a 60. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, existe um vezes aqui, ó, que está oculto, tá? Então, vai ser 8,7 vezes, porque o peso está entre parênteses. Então, a gente vai resolver primeiro esse cálculo. 8,7 vezes o peso dela atual. O peso dela atual é uma pessoa eutrófica, 58 quilos, tá? E depois a gente faz a soma, que vai ser 829. Tá bom, vou calcular aqui. Tá. Vamos aí, pessoal. Vamos todo mundo calcular. E, Carla, essa fórmula que você falou está nesse slide aí que você está mostrando? Não, né? Tá aqui, ó. Eu ia perguntar a mesma coisa. Esse 8,7, eu não tô vendo nada aí, não. Aqui, vocês não estão conseguindo ver o slide que eu tô mostrando, não? Eu estou vendo. Tá vendo? Tá, é quadro 19, não é isso? Ó. Quadro 19. Você está no slide 18? Não, tô no slide 34. Ah, então é por isso. Tá Tá aparecendo. gravado aqui, aí ninguém tá Tá, entendendo. calma aí. Tá Então, aparecendo. calma aí. Deixa eu ir pro
Pro 30. Deixa eu sair. Peraí, deixa eu mexer aqui. Calma aí. Vou compartilhar de novo aqui. Calma aí. 34. Não tá indo. Calma aí de novo. Vou compartilhar de novo. Eu acho que tinha ido, Carlos. Tinha ido? Então, calma aí. Vê se foi agora. Foi. Ó, então vamos lá recapitulando. A fórmula, como ela tem 33 anos, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui embaixo, de 30 a 60 anos. Então a gente vai utilizar 8,7, aqui tem um vezes oculto, né? Então a gente vai utilizar o peso dela, que ela tá atual, 58, mais 829. Calma aí que tem gente entrando. Calma aí. Mil 333? Isso, 0,6. Todo mundo chegou a esse número, gente? Sim. Tudo ok? Chegaram a esse número? Alguma dúvida, pessoal? Não, Carla, foi tranquilo. E MC a gente já sabe o que fazer. Então, vamos lá. O que pode ser feito? O resultado Aqui. é bom, Carla? Não, o primeiro resultado é 1.333,6. Primeiro. Certinho. Tá? Aqui, a gente vai fazendo o cálculo de atividade, tá? De acordo com a atividade dela, que a gente sabe que ela é uma professora. A gente pode fazer o cálculo. Carla, Oi. esse é o GED dela? Isso, a gente está começando a calcular. A taxa metabólica basal dela. Tá? Ó, a gente tem alguns autores que colocam para adicionar, tá? 285, que é o adicional depois entre a 14ª e 28ª semana, tá? E alguns autores colocam 300, aproxima para 300 aqui, a partir do segundo trimestre, tá? Então, adicione aí, vai ficar um valor bem similar, 285, né? Pode adicionar 300 também, mas adicione aí 285. Desse valor de 1.333,6. Deu quanto, pessoal? 1.618,6. Isso. E aí a gente vai classificar,
né? Ela é o quê? A gente viu que ela é uma professora, né? Aqui, não, nesse caso clínico, não falou que ela faz uma quantidade, né? Ela não faz atividade física. Então, a gente vai botar o quê? A categoria sedentário ou leve, ativo ou moderadamente ativo, intenso ou moderadamente intenso. O que vocês colocariam aí para ela? Vocês vão multiplicar pelo o nível de atividade. Sedentário ou leve, perfeito. Isso aí. Oi. Estão me ouvindo, gente? Está falhando muito. É isso aí mesmo. Então, multipliquem agora esse resultado por 1,56. Dois ponto 525. 525, acho que... Peraí, acho que 500 e... Acho que não é 525, não. Calma aí. O meu deu 2.525,016. Calma aí. Aqui também. Tá certo. Que eu fiz com cálculo de 300. Tá certo. Esse cálculo aqui eu quero que vocês anotem. Quem determina esses 300 calorias aqui é a FAO, tá? Que é diferente do cálculo do VET, da taxa metabólica basal. Então, pode adicionar, coloca no material de vocês, também pode arredondar para 300, ok? Alguma dúvida aí nesse cálculo, gente? Do 300, aí você botou o segundo trimestre, né? Isso. A Tá. FAO recomenda, em vez de ser 285, ser 300. Tá. Tá? Então, coloca aqui, porque tem outro lugar anotado, mas coloca aqui para vocês ficarem de fácil acesso. Uhum. Alguma dúvida desse cálculo aqui? Que nós chegamos? Todo mundo conseguiu chegar a esse valor, gente? 2.525. É isso mesmo, cara. Tem uma pergunta para fazer. Pode fazer. Por exemplo, quando você chega no seu paciente que você está com uma gestante em condição de obesidade, aí você vai fazer o cálculo da mesma forma? Não. A gente vai fazer um exemplo aqui. Eu vou classificar ela, e aí eu vou fazer o peso ideal e vou colocar aqui. Ou nessa fórmula, pode ser essa fórmula aqui, que na outra que eu vou aplicar é o peso pré-gestacional. Uma dessas duas a gente pode fazer e aí ver mais ou menos quanto que vai dar. Porque se a gente botar um peso aqui de 100, né? Eu já atendi paciente com 100, 102, 110. São pacientes de alto risco. Então, eu não posso colocar, porque vai ficar 4.000, vai ficar um negócio 5.000 calorias, vai ficar um negócio surreal, entendeu? Nesses casos de obesidade, a gente utiliza o peso ideal. Tá, ok. Ok? Gente, alguma dúvida dessa fórmula aqui que a gente acabou de fazer? Carla, não estou entendendo. Pode falar que eu vou voltar aqui, eu vou prosseguir. A outra fórmula vai exigir mais um pouquinho da gente. Então tem que saber essa aqui. Alguma dúvida?
Pode falar, pessoal. Todo mundo aqui, então? Ok. Ok. Existe um cálculo que eu vou até falar aqui rapidamente com vocês, mas a gente pode aprofundar em um outro momento, que se chama um cálculo de bolso, tá? Que a gente pega o peso ideal da pessoa, um peso, obviamente, pré-gestacional, e aí a gente faz um cálculo de bolso. Vocês com certeza já aprenderam alguma coisa em avaliação. Por quê? Determinados pacientes, dependendo da situação, que vocês estiverem trabalhando em hospital, vocês não vão ter, às vezes, recurso de balança e não vão conseguir, às vezes, fazer o peso do paciente, vão ter que estimar através de fórmulas. Então, vocês não vão conseguir, às vezes, quantificar. Então, vocês vão utilizar a fórmula de bolso. A gente também pode utilizar essa fórmula de bolso para esse caso. E aí, a gente pode utilizar o peso ideal, tá? E aí a gente, como é mulher, né, a gente pode utilizar um padrão aí de 22, tem gente que gosta de tirar a média do IMC, não tem problema. Então, como se fosse o peso dela ideal fosse em torno de 56,3. E aí, multiplicando pela quantidade desse fórmula de bolso, que é 36, dá um valor, deixa eu colocar aqui para vocês. Dá um valor em média de 2.026 calorias. Esse valor, comparado ao valor que a gente adicionou aqui, a gente pode adicionar mais esse 285 ou 300, tá? É uma fórmula de bolso. A gente utiliza 36. Quando a paciente for obesa, né, tiver em casos de obesidade, a gente vai utilizar um valor de 30, tá? Então, a gente, como se fosse o peso ideal, em determinados casos, a gente utiliza 30, tá? Só a nível de curiosidade para depois a gente comparar. Então, vamos voltar lá. Alguma dúvida? Vou passar para a próxima fórmula, tá? Que é uma outra similar. Carla, você tem acesso ao chat? Eu não estou olhando, não, porque se eu olhar o chat, eu vou sair dessa tela aqui de vocês. Pode falar para mim? É porque mandaram aqui, peraí. Leia, por favor. Eu vou voltar só a questão aí do peso ideal, mas, por favor, leia para mim. Que a Bia botou aqui, ó. Eu queria entender o que é isso que ela está conferindo. Se pode me passar a atividade da última aula que ela ficou de falar. Aí ela botou, na verdade, não estou entendendo nada desde o começo. Inclusive, estou falando aqui sobre isso, pois é uma atividade que pedi e não tive retorno. Então, irei me retirar. Quem? Quem Beatriz. falou? Não, isso daqui, essa atividade que não foi anotada na última aula é uma outra coisa. Isso daqui é a matéria de hoje. A atividade que eu dei na última aula
lembra da atividade aí que até a Ivan mandou mensagem que o pessoal acabou não anotando? Eu vou falar na última, quando acabar a aula, tá? Manda mensagem para ela aí, Oi? Entregar no dia da prova. Esse trabalho que é para entregar no dia da prova é essa atividade que ninguém anotou? Não, essa atividade para vocês entregarem semana que vem, no feriado. Que aí já era para ter entregue, no caso. Vou deixar o prazo de semana que vem. E aí, no dia da prova, vocês vão entregar o desafio. Manda mensagem, por favor, para ela, para dar continuidade aqui à matéria, porque é a matéria, não é atividade, não, tá? Isso aqui é a matéria. Tá, mas esse desafio você já falou o que é? Eu acho que o pessoal tá meio perdido aqui, que ninguém está entendendo. O desafio que eu falei até na última aula, eu pedi para vocês dividirem em grupos, lembra? Grupo de 4, grupo de 5. Para vocês me enviarem os nomes do grupo, tá? E eu vou, para cada grupo, vai resolver um caso clínico similar a esse aqui que eu estou dando hoje. Entendeu? Porque, obviamente, o caso clínico é diferente. Você vai passar o caso clínico para gente? Vou passar. Aí eu preciso que vocês me enviem um grupo. Quem que vai ser o representante de cada grupo? Enviar o e-mail, porque cada grupo vai ter um caso clínico diferente, baseado no que a gente está falando aqui. Entendi. Essa que é a dúvida que todo mundo tava sobre esse desafio, porque a gente achou que era essa atividade aí que ninguém anotou. Não. Isso daqui a gente está... Como que eu vou cobrar um desafio se eu não dei a matéria antes, a gente não fez um cálculo? Não vou fazer isso com vocês. A gente está aprendendo aqui para vocês aplicarem, entendeu? Estou aqui passo a passo, perguntando se vocês estão entendendo ou não, porque a gente está fazendo. Entendeu? Por isso que eu peço para todo mundo entrar e prestar atenção, ver se o cálculo está conseguindo fazer a fórmula, porque vocês vão aplicar isso em grupo no desafio. E tem que entender a matéria, porque esse conteúdo é matéria de prova. Ok? Ok. De novo, pessoal, alguém com alguma dificuldade, pede para a Bia entrar. Alguma dificuldade aqui com essa fórmula? Alguém não conseguiu chegar ao valor que a gente estipulou? Eu não vou nem falar de fórmula de bolso, não. Não vou nem confundir, falar, não. Vou utilizar só a fórmula que está aqui. Depois eu falo de fórmula de bolso em outro momento. Carla, eu mandei mensagem para a Bia entrar, ela vai pedir aí para poder entrar. Você explica de novo a matéria para ela poder entender que ela não está conseguindo pegar a matéria. Tá. Vocês só me sinalizam aí, por favor, que eu vou repetir. Só para eu saber. Então, vamos lá. Tá aí? Tá todo mundo aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Bia respondeu no chat que ela tá aí. Eu acho que ela tá sem áudio. Tá, então vamos lá. Recapitulando. Nós vamos dividir a turma em grupos de 4 a 5 pessoas. Eu preciso que cada pessoa, cada grupo tenha um representante,
onde vai ficar responsável por passar o caso clínico e vocês vão fazer o caso clínico semelhante a esse que a gente está resolvendo aqui, tá? Isso vocês vão entregar no dia da prova, que vai ser no dia 19. A última atividade que eu passei e o pessoal não anotou, eu vou falar no finalzinho da aula, só para não perder o fio da meada aqui. E hoje, a gente está dando continuidade ao caso clínico, né? Uma gestante que chegou lá no consultório, ela é uma gestante que é professora, de 33 anos, que está com queixa de constipação intestinal há 2 dias, está com pequeno volume, relata que está com azia, relata que tem a família caso de mãe com hipertensão e colesterol elevado, o pai teve um falecimento por infarto, o peso pré-gestacional foi de 56 quilos, que é o peso que ela tinha antes de engravidar. O peso dela, que ela se encontra hoje, é de 58 quilos e a altura é de 1,54 m. E ela se encontra na 17ª semana gestacional. Então, a gente fazendo o cálculo, né, a gente já sabe que ela teve um ganho de peso de 2 quilos, né? 56 menos 58 dá 2. Então, a gente sabe que teve esse valor, né? Que ela teve esse ganho de peso. O IMC dela pré-gestacional, que era o IMC o quê? Antes de engravidar. A gente precisa saber como que essa paciente estava antes de engravidar, tá? Então, a gente calculou, então deu o quê? 23,62. E a gente classificou como eutrófica, tá? Ela está no peso ok. E aí, fizemos o MC atual. O MC atual, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Estou botando aqui a curva de Atalar. Tá aparecendo? Não, Carla, não tá aparecendo. Para mim. Ai, gente, hoje eu não sei o que tá vendo. Eu tô meio lenta nesse negócio aqui. Vou botar isso aqui. Vou lá em compartilhar. Área de trabalho. Vai. Compartilhar. E aí a gente precisa classificar essa gestante. Então, a gente tem que saber o quê? Primeiro, dados do IMC. Então, a gente fez o cálculo do IMC atual. Sempre quando a gente for classificar, a gente tem que saber o peso que a pessoa está atualmente. Que a gestante está atualmente para a gente classificar aqui. Então, a gente fez o cálculo do IMC atual, deu 24,4, tá? E a gente sabe que ela está o quê? Na 17ª semana gestacional. Então, a gente vem para essa curva de Atalar, onde aqui a gente encontra o IMC e aqui na parte horizontal a semana gestacional. Então, 17º está aqui no meinho, entre, né, 16º e 19º. Então, tá aqui. Então, vamos pontilhar aqui. Vamos subir e vamos encontrar o quê? 24. 24,7. Tá aqui mais ou menos, ó. 24. Então, a gente vai e vamos encontrar com 16 embaixo. Então, tá mais ou menos aqui. Então, ela está classificada em quê? A significa adequado, S significa sobrepeso, O, obesidade e B, P, baixo peso. Então, ela está classificada o quê? Como adequado, tá? Outra forma da gente classificar é esse quadro, que é a mesma coisa.
A gente vai lá, 17ª semana, vamos indo e vamos encontrar o quê? 24,4. 24,4 está entre o quê? 21,2 e 26. Então, a gente... Peraí, 26. Então, a gente está aqui, adequado, né? Então, tá tudo ok. Deu para entender essa parte, pessoal? Posso prosseguir? Alguma dúvida de classificar aqui? Olha, se alguém puder olhar no chat aí para mim. Deu para entender essa parte? Bota um ok para mim, por favor, aí no chat e alguém me responde. Tudo ok? Alguém pode ver aí para mim, pessoal? Tudo ok, o chat é só a Monielle que botou aqui o dia da prova, as coisas que você já falou. Ok. Então, agora a gente vai o quê? Calcular qual a necessidade que essa mulher tem para consumo, né? Qual a necessidade de cálculo dietético? Quantas calorias essa mulher precisa para ganhar peso, né? Afinal, ela teve um ganho aí de 2 quilos, mas ela tá o quê? No segundo trimestre, tá? E ela tem uma idade de 33 anos. 33 anos está entre 30 e 60. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, como que a gente faz? 8,7 vezes o peso dela atual. O peso dela atual é de quê? 58. Então, sempre vocês vão resolver multiplicação primeiro. Aqui é como se tivesse, tem um parênteses, é como se tivesse uma multiplicação aqui oculta. Então, 8,7. Oi? Pode Vai falar. ser o mesmo cálculo que a gente fez, isso? Tô repetindo. Ah, tá, perdão. Eu tô repetindo. É 8,7, tá? Com peso atual, 58. E aí a gente vai o quê? Somar 829. E aí a gente vai o resultado. Então vai dar o quê? 1.333,6, tá? Aqui a gente pode já multiplicar pelo fator aqui de atividade, o nível de atividade. Como ela o quê? Uma professora, o caso clínico aqui não falou que ela faz atividade física extra, nada. A gente classificou o quê? Como sedentário ou leve. Então, a gente multiplicou por 1,56, tá? E aí, a gente o quê? Adicionou também o ganho de peso dela. Então, ela deve ganhar, né, um valor de 285 e tem uma recomendação da FAO que pode adicionar 300 calorias, tá? A partir do segundo trimestre. Então, vai dar um total de 2.525,01 calorias, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Podemos ir para a próxima? Acho que pode sim, Carla, porque a Bia botou lá no grupo que ela tá entendendo. Show! Então vamos lá. Quem não estiver entendendo, pode falar aí. Essa tabela aqui, gente, essa outra estimativa aqui de energia, a gente vai utilizar para mulheres adultas, tá? E aqui a gente vai utilizar o quê? Vamos utilizar
aqui a gente precisa, aqui está classificado, quando for adolescente, vai utilizar esse valor. E quando for 19 a 50 anos, vamos utilizar essa fórmula aqui. Porém, a gente faz um cálculo aqui, significa o quê? Um cálculo pré-gestacional. A gente pode fazer, né? Vai dar uma comparação, porque ela teve um ganho de peso tão pequeno, e aí pode dar vai dar uma pequena diferença. Aqui a gente precisa de quê? A idade dela tem que estar em anos, então se tiver a idade quebrada, 30 anos e um mês. Não. Aqui vocês só vão colocar a idade certa, arredondada, tá? Então, ela tem 33 anos, tá? Esse PA é um fator de atividade, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá na próxima classificação aqui. Aqui, classificada como atividade diária comum, ó, tarefa doméstica ou andar de ônibus. Tá 1.0. Então, a gente pode utilizar 1.0 porque ela não faz uma atividade além, tá? Ela não tem, a gente não tem, na verdade, esse dado. Então, a gente pode utilizar o quê? 1.0. Então, aqui, a gente vai botar 1.0 aqui. Aqui, a gente, né? Aí vamos abrir o parênteses, colocar 11.4 vezes... Pode voltar no outro slide? Ah, voltou agora, desculpa. Ah, tá. Aí, a gente vai colocar aqui 11, né? Vamos dar continuidade à fórmula, 11.4 vezes o peso. Esse peso aqui, a gente pode, aqui é classificado como um... Peraí. Calma aí, gente, eu tô na fórmula errada. Isso aqui é excesso de peso. Calma aí. Calma aí, isso aqui é excesso de peso. A outra é similar, calma aí. Passei, voltei. Voltei aqui para certo. Ó, eu tava aqui, gente, mas isso aqui é excesso de peso. Na hora de voltar, eu voltei só um slide. A gente vai voltar para essa daqui, tá? Ok? Então, vai colocar aqui 9.6. O peso, a gente pode colocar, aqui fala uma determinação para a gente saber, pode fazer até a comparação em colocar o peso pré-gestacional, se vocês quiserem ter uma noção de quantidade de calorias, a gente pode utilizar aqui o peso pré-gestacional ou peso atual, tá? E aí, quando é o primeiro trimestre, a gente até utiliza o peso pré-gestacional aqui. Como ela tá já no segundo, a gente pode utilizar o peso dela até atual, tá? A gente pode fazer essas duas comparações. E aí a gente vai acrescentar e colocar a altura dela de 1,54. Ok? Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Então, para deixar uma coisa mais clara e a gente comparar com a outra fórmula,
Aqui vocês, quando forem escrever, vocês vão escrever o quê? O R igual quando for a partir do segundo trimestre. Porque até o segundo trimestre, a gente, como se utilizasse o peso pré-gestacional. Como a gente vai comparar e utilizar o peso dela atual, que é um peso de 58, a gente não vai colocar esse pré-gestacional aqui, tá, pessoal? Como que eu vou calcular aqui, Carla? Como que eu faço com essa fórmula? Eu vou começar a substituir aqui, né? Então, eu vou resolver sempre o que tiver dentro do parênteses. Então, aqui eu vou colocar 33, aqui eu vou colocar 1.0, aqui no peso eu vou colocar 58 e na estatura eu vou colocar 1.54, ok? E aí eu vou começar a resolver aqui. Então, multiplico esse por esse, multiplico esse por esse, multiplico esse por esse e vou repetindo a fórmula. Deu para entender? Vamos fazer? Deu para entender como que vocês vão colocar os dados, pessoal? Pessoal? Deu sim. Deu para Sim. entender como que coloca os dados e como que começa a resolver? Carla, você pode repetir aí para mim? Posso. Vamos lá. Aqui, como ela está no segundo trimestre, a gente não vai utilizar o peso pré-gestacional. A gente vai colocar aqui ER igual, tá? Se ela tivesse, né, no primeiro trimestre, a gente até utilizaria o peso pré-gestacional. Só que aqui a gente não vai utilizar porque ela já está no segundo. Então, vou colocar lá na fórmula ER igual 354 menos, abre parênteses, 6,91 vezes a idade dela. A idade dela é o quê? 33 anos. Fecha parênteses. Mais PA. PA é esse cálculo de atividade. Vou vir aqui no quadrinho. É esse cálculo aqui, esse fator de atividade aqui, que é o PA, que é a mesma coisa, tá? Fator de atividade, esse coeficiente de atividade, tudo a mesma coisa. Então, nessa fórmula aqui, eles classificam, lá naquela anterior, a gente botou o quê? Sedentário e leve. Botamos 1,56, lembra? Aqui, a gente vai colocar o quê? 1,0. Por quê? Aqui está falando só de atividades diárias, né? Tarefas domésticas, andar de ônibus, por exemplo. E na leve aqui já classifica como se fosse uma atividade diária, de 30 a 60 minutos. E no caso clínico, não falou que ela faz nenhum tipo de atividade diária. Então, a gente utiliza 1,0 mesmo, tá? Então, vamos retornar aqui a nossa fórmula. Então, a gente bota aqui 1,0 vezes, abre parênteses, 9,36 vezes o peso que ela se encontra hoje. Ela está no segundo trimestre, então 58 quilos. Fecha parênteses. Mais 726 vezes a estatura dela. A estatura dela é o quê? 1,54. Para a gente resolver essa fórmula, a gente tem que começar o quê? Vamos repetindo os dados e vamos fazendo o que está dentro do parênteses. Então, vamos fazer aqui, repito aqui 1,0, faço o que está aqui dentro, mais, e faço o que está aqui. Vamos lá fazer. Entendi. Então, vamos começar a calcular. 354. Vamos calcular o que está dentro dessa fórmula aqui. Vai ficar quanto? Vão calculando então aí. Vamos ver. Mais 1,0 vezes mais o que está aqui, tá? 9,36 vezes 58. Soma mais 126 vezes 1,54.
O único cuidado é esse ponto aqui de menos, tá? Que tá aqui fora. Então, isso aqui é o último a resolver, tá, pessoal? Vocês vão resolvendo tudo que tá entre parênteses. Deixa isso daqui, resolve daqui em diante até o final. Depois vocês vão resolver esse negativo aqui, tá? Deixa por último. Vamos, pessoal, calculando. 354 menos qual o valor que dá aqui dentro desse parênteses? 228,03. Calma aí. 33 anos, é isso? Tem 33 anos. 33. Eu também Quanto deu você falou? 228,03. Hã? Não consegui ouvir. 228. Não, 3. 198,33. Ué, o meu deu 228, 6,91 vezes. Não, calma aí, 33. pô. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Calma aí, que eu acho que tem um erro aqui. Calma aí, calma aí.
Tá certo, pessoal. Não, a fórmula tá certa. Eu fui olhar uma outra fórmula aqui, mas tá errado aqui. Tá certo? Tá. Mais 1 vezes 9,36 vezes o peso. Quanto que dá? Quinhentos e 542,88. Perfeito. Prosseguindo. Mais o próximo cálculo vai ser o quê? 1.118. O final aí? 726 vezes estatura. 1,5. 1,54. Isso. Aí deu 1.118,04. Perfeito. Ué, tem uma coisa errada, o meu não deu isso, não. O que que não deu? Qual o valor? O valor final deu 2.148,069. 0,7 no caso, aproximadamente. Não, calma aí. Você calculou tudo? A gente não calculou tudo ainda não. Tô calculando, tá dentro dos parênteses. Ah, tá, entendi. Então vamos lá. Então seja. É porque o pessoal ainda não calculou tudo, não. Então vamos lá. A gente vai somar o final, 542,88. A gente já multiplicou, né? Que por 1 vai dar 1. Mais 118,04. 1.660. Vamos diminuir 228,03 mais 354.
E aí, pessoal? Pessoal? Oi. E aí, qual o valor que vocês acharam? Sem adicionar. O que vocês têm que fazer? Depois aqui, vocês que resolveram tudo, parará, soma. Aqui é um sinal de negativo. Vocês vão diminuir e depois soma desse valor aqui, tá? Qual o valor que vocês já terminaram de fazer? 2.148,069. No caso, eu aproximei para 0,7. Mas você adicionou os 285 ou 300 calorias? Não, né? Não. Não, Não. não dá esse valor, não. Você tem que diminuir. Você diminuiu os 228,03? Diminuí. Diminuiu? E somou Diminuí, sim. 254? E depois No somou caso, os teria que somar 254? 354, não? Então, Depois você diminui isso aqui e depois você vai somar. Isso, e você soma. Vou refazer aqui, peraí. Aham. Dá um valor menor. Dá 1.800 e alguma coisa? Dá quase isso. Quase Eu 1.800. apaguei falando que estava errado. Não, dá 1.786,89. Aproximadamente 1.800. Ah, então estava certo, eu apaguei. Tava certo. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar os 285 ou 300 calorias. Lembra que tem um adicional? Que dá em torno de 2.071, né? Se for 285, ou vai dar 1.786,89 mais 300. Dá 2.086,89. Conseguiram, pessoal, achar esse valor? Vocês vão fazer aqui, faz esse cálculo, esquece essa parte aqui do negativo. Faz tudo que tem para cá, depois diminui esse aqui, e esse aqui é o quê? Soma, tá? Esse aqui é mais. 1.786,89, aproximadamente 1.800, pode arredondar. E aí a gente faz o quê? Soma mais o adicional do segundo trimestre, que a gente pode adicionar tanto aqui os 285 ou 300 calorias da FAO. Aqui, ó. Pessoal, deu para entender alguma coisa aí? Fala alguma coisa. Carla, qual foi o valor que você disse que dá? 1.786,89, aproximadamente 1.800. A gente pode aproximar até 1.800. Carla, eu fiquei em dúvida aqui, então. Era 1.660,92 menos 228,03, não é? 1.660,92. Isso. Menos 228,03, isso, não é? Isso, mais 432,89 mais 412? Não, mais aqui, ó. Mais 354. Mais 354. E aí a gente vai adicionar o segundo trimestre para ela ganhar peso. Que é esse valor aqui. 285. Quando a gente compara uma fórmula com a outra, a gente, ó,
Gente, alguma dúvida aí, Inês? Todo mundo, para a gente fechar o raciocínio aqui. Alguma dúvida desse cálculo aí? Estão fazendo? Estão conseguindo chegar a esses valores? Tem alguma coisa no chat aí, pessoal? Que não dá para ver aqui, não. Carla, aí a gente... Por que a gente tem que aproximar para 1.800? Porque é para não ficar um valor quebrado. Se vocês quiserem aproximar, ou aproxima no final. 2.071 pode aproximar para 2.100. Entendeu? Para quando vocês distribuírem a dieta, para não ficar um valor muito quebrado. Pode aproximar. Entendeu? Entendi. Mas se aqui nesse 1.786 eu poderia somar ele e fazer só no final? Isso que você tá falando? Pode. Você soma mais adicional e aproxima no final. Não tem problema não, tá ótimo. Assim mesmo. Só que quando a gente... Pessoal, alguém... Vê pra mim se alguém colocou alguma coisa no chat. Não tem mais ninguém falando nada. Não, no chat não tem nada aqui não. Então, olha como as fórmulas, elas são tem uma diferença grande. Uma fórmula deu quanto? 2.071, aproximadamente 2.100, né, calorias. E uma outra fórmula deu quanto? 2.548,41. Não, 2.525,01. Olha como deu diferença aí em torno de 350 calorias. Que se a gente... Não. Eu estou confundindo outro valor. 2.525. Aqui a gente pode aproximar no máximo 2.530, né? Pode arredondar. Então, comparada... Nesse caso, pode... Acho. 2.525 pode ser 500 calorias? Não consegui te ouvir, repete. No primeiro exemplo, que foram 2.525. Olha como é diferente de uma forma e de outra. Olha a diferença de uma para outra. O que a gente pode fazer, se dá uma diferença muito grande, pode tirar uma média dessas fórmulas, né? Soma e pode dividir por 2 para não ficar, tão diferente, ou ficar entre essas fórmulas, né? Essa fórmula, a última fórmula que a gente utilizou, você vê que tem mais dados. Então, de uma certa forma, ela é mais precisa. A outra fórmula é uma fórmula mais genérica, né? É uma fórmula que a gente utilizou de uma forma mais genérica. O que teve ali que influenciou, por exemplo, o fator de atividade de uma é 1,1 e da outra foi quanto? 1,56. Faz a diferença na hora de somar, né? Só que essa, se a gente for olhar, a gente só colocou o peso. E a outra não, a gente colocou o peso, a gente colocou a altura, a gente colocou o fator de atividade, a gente colocou a estatura. Então, essa daqui a gente colocou... Essa daqui a gente colocou o quê? Mais informações, tá? Entre as duas, é uma fórmula bem mais fácil de fazer. A segunda é uma fórmula mais completa, tá? Então, eu gosto até de fazer as duas para ter uma noção, né, de quanto que cada uma vai dar para a gente ter essa noção na hora de ofertar a dieta, né, a quantidade, de transformar isso
em alimento para gestante, tá? E para a gente fechar, deu para entender, pessoal? Deu sim. E aí, Deu a gente sim. fechando entendendo um pouco esse caso clínico, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa gestante aqui que está com uma constipação intestinal e está com azia? O que vocês colocariam na dieta? O que vocês podem auxiliar para essa gestante aqui? Qual o tipo de diagnóstico? O que vocês observaram no diário alimentar dela, na frequência? Café da manhã ela come mamão, leite integral, pão integral, uma maçã, almoço arroz branco, carne bovina, cenoura e chuchu cozido, cenoura crua e beterraba, tomate, abacaxi, um brigadeiro na hora, né, depois do almoço, um caqui à tarde, jantar arroz, carne, tomate, na ceia laranja. Porém, no final de semana, ela relatou aqui que ela excede, ela come muitos alimentos que contêm fritura, açúcar, tá? E gordura trans, sorvete. O que vocês como que vocês fechariam esse raciocínio desse caso clínico? O que vocês colocariam? Vão sugerir de alimentação? Carla, é muito difícil, porque durante a semana ela até come alimentos ricos em fibras, que vai ajudar. Ela ingere, como no caso da laranja, que são alimentos que ajudam na digestão, o abacaxi, consome frutas, mas no fim de semana ela sente azia e constipação intestinal só no fim de semana? Não relatou, falou que ela tem a queixa dela principal de ficar 2 dias sem evacuar e tá com pouco volume de fezes, então mais endurecidas. Tá faltando. Tá faltando o quê? Tá faltando fibra, né? Se ela tá Eu com essa dificuldade, mas pela alimentação aí acredito, tem que acrescentar. Oi? eu Tem acredito que falta água. Falta água, muito bem. Falta água. Falta uma orientação para o final de semana. Ela Sim. está consumindo muito doce, né? Ela consome todo dia um brigadeiro depois do almoço e no final de semana. Isso também fermenta. A gente sabe que açúcar fermenta. Mas o quê? O brigadeiro também atrapalha nessa questão da azia. Que é o chocolate. Também. O que a gente pode aconselhar para melhorar além da água? O que a gente pode melhorar mais aqui nessa alimentação? Do dia de semana? De uma forma geral. A gente pode colocar um tipo de... O final até a gente pode recorrer a um probiótico. Mas a gente pode, por exemplo, trocar o arroz. A gente pode botar de manhã um coquetel laxativo, colocar mamão e trazer essa laranja, mamão, laranja, ameixa, fazer um coquetel em jejum. Pode colocar... Oi? Pode colocar a água, né, de molho e as ameixas e bater no outro dia. Mamão, ameixa, a água que ficou reservada, mais laranja, fazer um coquetel pela manhã. A gente pode retirar um pouco dessa gordura, tendo em vista que tem caso na família de colesterol, apesar de ainda ela, assim, tá com uma pressão ok, mas tem um caso de colesterol, então avaliar essa questão aqui do leite integral,
ela consome pão integral, maçã, não falou se come com casca ou não, que pode também prender se ela não estiver comendo com a casca. Ela come, né, cenoura cozida, chuchu cozido, né, os alimentos cozidos eles tendem a prender, então a gente poderia colocar um cozido que soltasse mais, que tivesse mais fibra, por exemplo, quiabo, vagem, e fazer continuar, né, em relação a esse alimento ralado. Tiraria realmente esse açúcar aqui depois do almoço. À noite, colocaria mais um pouco de salada para ela. E na ceia, pode acrescentar também, em vez da laranja, pode ser também um suco. E, por exemplo, pode colocar um iogurte em algum horário. Pode acrescentar um probiótico em um suco. E para a azia, pessoal? O que a gente poderia fazer para essa azia dela? Aqui não falou nenhum horário específico que ela sente. Mas aí, fala que relata azia sempre. Diminuir a questão do leite, né? Aham. A questão do brigadeiro, como já havia falado. Aham, já vai melhorar. Mas aí, o que a gente pode indicar para ela, assim? Para ela estar com essa azia, o que ela pode fazer quando ela sentir que tiver azia, o que ela pode consumir para neutralizar esse estômago dela? Como que a gente neutraliza esse estômago? Quando está com azia e queimação? Azia. Gestante. Tem nesse material aí. Se amanhecer com azia, faz uma coisa. Se durante o dia tiver com azia, faz outra. Neutraliza. O leite, ele vai retardar, né? Ele vai fazer um tampão, só que depois vai piorar essa azia. Então, como que a gente neutraliza esse pH desse estômago? Eu não tô lembrando, não. Tá nesse material aí, Tá nesse galera. material? Bicarbonato? A gente não como que a gente neutraliza? Nada assim, bicarbonato, mas como que a gente pode neutralizar com alimentos? Bicarbonato com limão? O limão, ok? Preciso nem botar o limão, isso aí. O limão, né? Quando está com queimação, a gestante, tá, gente? Diferente também de gastrite. Quando a gestante ela tá com essa azia, o limão, né? Ou até a laranja, vai o quê? Neutralizar essa azia. Vai, o pH equilibra ali. Então, elas costumam muito tomar limonada. E ao amanhecer, se tiver muita azia, consumir o quê? Biscoito à base de sal, né? Logo quando levanta em jejum, come esse biscoito. Deu para entender, pessoal, mais ou menos que a gente começou a discutir, fechamos um pouco o raciocínio desse caso clínico? Deu sim. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, Carla. Então, vamos lá. Eu vou querer que vocês me enviem um representante de cada grupo, tá? Vai ser um caso clínico similar a esse que a gente discutiu hoje. Vocês vão discutir em grupo e vocês vão me entregar no dia da prova, com tudo certinho, na folha da faculdade, o caso clínico, né? Direitinho copiado.
embaixo com a resolução das questões e das fórmulas, fechar esse diagnóstico, como eu falei, se a pessoa teve uma patologia ou outra, o que pode fazer, uma patologia não, um desconforto, o que pode fazer para melhorar, tá, o dia a dia dessa gestante. Então, eu vou fazer e vou cobrar dessa forma, tá? Alguma dúvida, o desafio é para ser entregue no dia da prova, que vai ser no dia 19. Mediante a data que vocês não têm até o dia 19, então, provavelmente, a reposição daquela sexta-feira vai ficar no dia 30, tá? Eu não vou confirmar ainda com vocês, porque eu vou avisar a direção sobre essas questões, as aulas que vocês não têm mais tempo, tá? Alguma dúvida que vai ser entregue no dia, pessoal, da prova? Tá todo mundo ciente? Tudo bem, Então, só confere para mim aqui. Caso clínico, você quer resolução, fazer o diagnóstico, prognóstico e a intervenção nutricional, isso? Isso. Eu vou colocar as questões lá. Vou colocar os dados, vou colocar as fórmulas, só aplicar as fórmulas e fazer, né, qual intervenção que vocês vão fazer e vão fazer esse diagnóstico. Vocês vão me entregar no dia da prova, ok? Então, eu quero que cada representante... A atividade da aula passada? Vou falar, vou ditar aí para vocês. Então, cada pessoa, representante de cada grupo, vai entrar em contato comigo para eu enviar. Tá bom? Então, vamos lá. A última aula, eu falei para vocês sobre a atividade que a gente... Algumas perguntas da palestra, que foi no dia da nossa aula, e algumas perguntas também da aula que foi dada. Foi até um desses slides que a gente... né, algum desses slides que a gente deu de material. Que a gente relembrou aqui só a parte de cálculo, mas a parte teórica eu fiz as perguntas. Então, vou pedir para vocês anotarem e me entregarem até segunda-feira que vem, que é o segunda-feira do feriado. Quem está entregando fora do prazo, gente, sem justificativa, sem nenhum atestado, não vai ser computado o mesmo valor, tá? Eu vou aceitar? Aceito, mas vou tirar ponto, tá? Então, vamos lá, primeira questão. Então, duas questões são relacionadas à palestra. Uma questão: qual a causa multifatorial do câncer de cabeça e pescoço? E a segunda: como que a alimentação pode auxiliar no tratamento do câncer de cabeça e pescoço? Ela citou alguns alimentos, ela citou algumas, de acordo com o tratamento, alguns alimentos, mas de uma forma geral, eu gostaria que vocês generalizassem e escrevessem quais os tipos de alimentos que ela falou, como que a alimentação vai auxiliar. Fechou essas duas perguntas? Vamos para a terceira pergunta, que foi do material. Terceira: quais os alimentos podem auxiliar quando a gestante está
com constipação intestinal. Quarta questão. Vocês estão anotando, gente? Tô, Carla. Carla, repete essa 3 para mim, por favor. Quais os alimentos que auxiliam na constipação intestinal da gestante? Qual a conduta nutricional para casos de náuseas e vômitos em gestantes? O que deve evitar e o que deve consumir? Próxima questão. Qual a conduta nutricional para os casos de cialorreia ou pitialismo? Qual o nome da patologia? Cialorreia ou pitialismo? O que é picamalácia e qual a conduta nutricional? Carla, Oi. a Bia está pedindo para repetir, sem ser essa pergunta que você falou agora, anterior. Anterior, acho que foi sobre cialorreia e pitialismo, não foi? Sim, foi. Qual a conduta nutricional para os casos de cialorreia e pitialismo? Então, aí, ó. Qual a conduta nutricional para os casos de cialorreia ou pitialismo? Ela botou aí no chat que não é essa, é a anterior. A anterior é... Vem para mim, pessoal. Acho que é qual Qual a conduta nutricional... Oi? Fala aí. Qual a conduta nutricional para náuseas e vômitos em gestantes, o que deve evitar e o que deve consumir? Gui. Dani está pedindo aqui no grupo para repetir a 6. O que é picamalácia e qual a conduta nutricional?
Carla, mais alguma questão? Não, só essa. Só essa, pessoal. Alguma dúvida? Que é para o dia 12 essas questões. O desafio vai ser para o dia 19, junto com a prova. A prova é um material até que eu dei hoje, tá? E a outra aula provavelmente a gente vai repor no dia 30. Ok? E cada representante de grupos de 4 a 5 pessoas, a 4 a 5, tá? Não é 6, não é 7, que aí fica um grupo enorme e um outro grupo pequeno. Eu não sei que entrou, acho que teve aluno novo aí, então 4, no máximo 5 pessoas. Se quiserem, por favor, envie os grupos para a Bia, e aí Bia me passa, mais ou menos, para ver se o grupo tá ok. E aí, quem que vai ficar representante de cada grupo? E aí eu vou enviar por e-mail o caso clínico de cada grupo. São casos, né, diferentes. E aí, cada grupo vai sentar e discutir o seu caso clínico. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Carla, nenhuma dúvida. Então tá, qualquer coisa vocês podem me enviar mensagem e aí a gente vai resolvendo aí pela semana. Tá bom? Tá ótimo. Boa noite. Então tá, pessoal. Boa noite. Fique com Deus. Beijo. Boa noite, beijo. Beijo.